Agora sim, chegamos, né, em um artigo que é bem extenso. Acredito aí que é o artigo mais extenso da lei de licitação, porque ele tem uma série de incisos, são conceitos. E infelizmente, meu amigo, minha amiga, tem que decorar. Não tem para onde você fugir. Alguns são mais simples, outros nem tanto, né? Por exemplo, nós temos aqui ó, o conceito de órgão, entidade, administração pública, administração, agente público. São conceitos que eu acredito que você, né, esteja um pouco mais familiarizado. O órgão, centro de competência, ele não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a entidade, certo? A entidade tem personalidade jurídica. Então, órgão, ministério, secretarias, delegacias, tribunais, por exemplo, são órgãos, tá? Entidade, autarquias, fundações públicas, municípios, estados, é entidade. Quem tem personalidade jurídica, tá? Aqui nós temos a administração pública e a administração, certo? O primeiro, ó, administração direta e indireta da União, dos estados, né, do DF, dos municípios, inclusive entidades e personalidades jurídicas de direito privado. Aqui nós temos a administração pública se referindo ao aparato estatal, engloba os entes e a administração indireta, certo? Inclui também entidades aqui de direito privado controladas pelo poder público, ok? E a administração aqui colocou administração pública e administração. A administração aqui está se referindo ao ente específico que está realizando, né, uma determinada licitação ali naquele determinado momento, ok? Então aqui nós temos um conceito macro e aqui nós temos um conceito micro, basicamente, tá bom? Então vamos lá. Cadê aqui, ó? Agente público. Agente público, conceito bem amplo, tá? Bastante amplo. Então, um servidor é agente público, um empregado é um agente público, um político é um agente público. É o conceito mais amplo da palavra. Simples assim, certo? Autoridade, contratante, contratado, licitante, compra e serviço. Olha só, temos aqui então, é, em relação à autoridade, né? É o agente público. É qualquer agente? Não, é quem é dotado de poder de decisão, certo? É a figura de hierarquia superior. Enquanto o agente público, né? O agente público é aquele que vai preparar, né? Por exemplo, a planilha, vai publicar o aviso. A autoridade é quem bate o martelo, é quem dá a decisão, quem tem poder de decidir alguma coisa, certo? Beleza? E lembrando aqui, né, com o princípio aí da segregação de funções, que as funções de execução, né, seria a função do agente, é separado das funções de decisão e de controle, que é da autoridade, tá bom? Contratante, contratado. Ó, o contratante. O contratante, o contratante aqui, para ficar mais simples para você, é sempre a administração, tá? É sempre a administração, vai ser o contratante. E o contratado? É o particular. Pode ser pessoa física, tá? A lei deixa claro que pessoa física pode ser contratada, tá bom? E também a lei traz aqui, né, consórcio de empresas, certo? Também são considerados contratados, tá bom? Contratante é quem contrata, sempre a administração. E o contratado, pessoa física ou jurídica, ou um consórcio,
ok? É quem vai ser contratado ali para executar ali o serviço e etc, né? Basicamente. Agora, em relação ao licitante, certo? Aqui nós temos uma definição ampla. Pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participa ou manifesta a intenção de participar do processo licitatório, sendo-lhe equiparável para os fins dessa lei o fornecedor ou prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta, certo? Então, uma definição bem ampla, certo? Isso aqui no caso inclui não apenas quem efetivamente entrega a proposta, mas quem manifesta a intenção, tá? Compra, cadê aqui? Nós temos compra, né? A aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerado imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. Então, grava aí também esse número, tá? Esse número aqui, até 30 dias, certo? Cadê aqui, ó? Serviço, atividade ou conjunto de atividades destinado a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse aí da administração. Obra. Temos então o conceito de obra. Toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel. Então, olha só, né? Temos aqui obra. Exige 2 pontos: ser privativo de engenheiro ou de arquiteto e tem que inovar o espaço físico ou alterar substancialmente o imóvel. Por exemplo, vai construir uma escola ou vai derrubar uma parede para ampliar uma sala, certo? Então, olha só, presta até uma atenção aqui no serviço, né? Fazendo aqui esse contraste entre serviço e obra, certo? É, é, Aqui no caso, né, obras aqui têm regime de execução diferente de serviço. O serviço é uma atividade utilitária, né? Se for um serviço de engenharia, é aquele que conserta ou mantém sem alterar a substância, certo? Sem alterar a substância. Então, por exemplo, vou pintar a escola, vou fazer um reparo, um conserto ali de ar-condicionado ali daquela determinada escola, por exemplo. Isso é um serviço. Não está alterando a substância. Agora a obra, vou construir ou vou derrubar. Está alterando a substância. Beleza? Bens e serviços comuns. E aí nós temos bens e serviços especiais, tá? Ó, bem e serviço comum é aquele que tem padrão de mercado, certo? É algo comum. Mas cuidado, o comum ele não significa que, né, é algo simples ou barato. Significa que é padronizável, certo? Se é comum, a regra, pregão. Vai comprar caneta, vai comprar veículos, serviço de limpeza, né? É algo considerado comum, tá? Algo que pode ser padronizável. Isso não quer dizer, repito mais uma vez, isso não quer dizer que é barato, que pode ser barato, ou que pode ser algo simples, tá? Bem serviço especial possui uma alta complexidade. Não dá para comprar apenas pelo menor preço.
porque a técnica varia bastante. E aí, se é especial, geralmente utiliza a concorrência, tá? Serviços e fornecimentos contínuos. É aquele que é necessário que a administração tenha todo dia e que não pode parar. O que seria um serviço contínuo? Pô, imagina você vai na repartição e não tem serviço de limpeza. Você vai na repartição, vai ficar imunda, vai ficar suja. Não tem vigilância, não tem fornecimento de energia, não tem suporte de TI. Então o servidor está lá trabalhando, dá problema no computador dele e não tem quem dê o suporte. Então isso é um serviço contínuo. É algo necessário para funcionar, para dar funcionamento para a administração, certo? Serviços. Aqui nós temos serviços, né? Com dedicação exclusiva de mão de obra, certo? Aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que fiquem à disposição nas dependências do contratante para prestação de serviços, o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos, o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. Então, olha só. Aqui é o que a gente conhece como uma terceirização, certo? É aquele empregado que trabalha, né? Atua com empresa terceirizada, mas ele trabalha dentro do órgão público todo dia. Então, trabalha nas dependências do órgão, certo? Não divide o funcionário com outros clientes, o órgão fiscaliza a presença dele, certo? E nesse tipo de situação, a administração ela deve ter um cuidado até redobrado com a fiscalização trabalhista, porque se a empresa terceirizada não pagar o funcionário, a Justiça do Trabalho pode obrigar, certo, a administração a pagar. Aí entra aí a responsabilidade subsidiária, segundo a súmula, se não me falha a memória, 331 do TST, tá bom? Serviços não contínuos ou contratados por escopo. Eu acredito que o nome seja bem sugestivo. Diferente do serviço contínuo, que a administração precisa todo dia, esse serviço aqui ele tem começo, meio e fim, certo? O objetivo é a entrega de um produto final. Por exemplo, eu contrato uma empresa, né, para instalar ar-condicionados na repartição. Pô, foi lá, instalou, pronto, cumpriu com o contrato, tá? A lei permite prorrogar o prazo, mas apenas o tempo necessário para terminar o serviço se houver algum atraso justificado. Aí não é uma renovação de contrato, é apenas uma extensão de calendário, certo? Serviços técnicos especializados. Temos aqui muita coisa, certo? Temos aqui essa lista taxativa de quais serviços são considerados, né, intelectuais, ok? Então, esses serviços, quando somados à notória especialização, permitem a contratação direta por inexigibilidade de licitação, certo? Porque aqui o que é buscado é a expertise subjetiva do profissional e não o menor preço, tá? Temos aqui a notória especialização. Notória especialização, qualidade de profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudo, experiência, publicação, etc., etc., permite inferir que o seu trabalho é essencial. Gente, é o top de linha, tá? É o top de linha. Não basta ser um especialista.
tem que ser notório, tem que ser reconhecido, tá? Tem que ser reconhecido. Então, esse é o ponto, ok? Esse aqui é o ponto. Tem muita gente que é especialista, mas não é reconhecido sobre um determinado campo de atuação, tá? Então, notória especialização é o top de linha, tá bom? A lei cita o desempenho anterior, estudos, publicações, é o profissional, né, que o trabalho ele é essencial para aquele caso complexo, para aquela situação complexa, certo? Temos aqui o ETP, o estudo técnico preliminar, aparece bastante nas provas, certo? O ETP, né? Que antes de você tomar uma decisão, por exemplo, vou comprar 10 carros para administração. O gestor ele tem que fazer o ETP para responder qual é o problema que vai ser resolvido. Precisa mesmo comprar o carro? Será que não seria melhor, por exemplo, alugar ou dar um vale transporte? Então o ETP ele vai definir a viabilidade da contratação, certo? Ele vai fazer essa viabilidade, tá? E aí, se o ETP aprovar, é aí que vai se fazer um termo de referência, tá bom? Vamos lá. Temos aqui serviço de engenharia. Serviço de engenharia, aqui o conceito geralzão. E aí temos comum e temos o especial, certo? Na 8666 proibia o pregão para serviço de engenharia. A nova lei permite, mas depende da classificação, certo? Serviço comum de engenharia. Dá uma manutenção de ar-condicionado, uma pintura de parede, uma troca de piso. Tem padrão de mercado, né? Algo que pode ser padronizável. Então pode e deve usar o pregão. Agora, um serviço especial de engenharia, onde se exige uma alta complexidade intelectual, não se utiliza pregão, se utiliza a concorrência. É esse o ponto que eu quero que você tenha em mente em relação a esse assunto, tá? O pregão pode ser utilizado em serviço de engenharia? Depende. Se for comum, pode, tá bom? Se for comum, pode, tá? Então vamos lá. Obras, nós temos aqui, ó, obras, serviços e fornecimentos de grande vulto. Aqueles cujo valor estimado supera 200 milhões de reais, tá? Temos aqui então esse grande vulto, tá? Para essas obras gigantescas, a lei exige a implantação de um programa de integridade, que é o compliance, que é obrigatório pelo licitante vencedor em até 6 meses, segundo o artigo 25, parágrafo 4. Se a empresa ganhar uma obra, né, desse vulto aqui, desse tamanho, e não tiver um programa de integridade, ou não criar, né, um departamento, né, um departamento ali de compliance, né, para evitar a corrupção, por exemplo, ela pode sofrer sanções aí segundo a legislação, tá bom? Temos agora o termo de referência, tá? Termo de referência. Um documento que é necessário para a contratação de bens e serviços. Então, enquanto o projeto básico ele é usado para obras, o termo de referência é o padrão para compras e serviços, tá? Então,
O estudo técnico preliminar é como se fosse um rascunho, onde vai avaliar a viabilidade, certo? E o termo de referência é um documento final da fase interna. É ele que o pregoeiro ou a comissão de licitação vai pegar para redigir o edital. Então, se o termo de referência for mal feito, a licitação vai fracassar ou o contrato vai ser, né, problemático, certo? E aqui no caso, perceba aqui que a lei exige que o termo de referência faça referência ao ETP, ao estudo técnico preliminar, certo? O termo de referência ele não nasce do nada. Ele é a conclusão lógica do estudo anterior. Se o ETP disse que a melhor solução é alugar carros em vez de comprar, o termo de referência vai descrever as regras dessa alocação, certo? Aqui na nossa linha C, né, descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto, tá? Ao descrever a solução, o gestor ele não deve olhar apenas para o momento da compra. Por exemplo, ao comprar impressoras para a administração, o termo de referência deve considerar não só o preço da máquina, mas quanto que vai custar o toner da impressora ao longo de, sei lá, 5 anos, por exemplo. Como que vai ser feito o descarte ecológico dessa máquina? Porque em um momento ela vai ficar obsoleta, né? Então, é um ponto aí também a ser considerado, tá? Então, é aquele famoso barato pode sair caro, né? Barato na compra, mas pode sair caro na manutenção, certo? Então, considera todo o ciclo de vida do objeto, beleza? Olha só, vamos lá. Temos aqui então o próximo ponto aqui, né? Aqui no caso eu já comentei. Poderia comentar aqui também a linha E e a linha F, né? Que o termo aqui ele deve, né, definir quais são as regras antes dele começar, certo? Então, vai definir, por exemplo, um modelo de execução, né? Como que as empresas devem entregar, vai ser uma entrega única ou vai ser uma entrega parcelada, vai ser em horário comercial ou vai ser noturno. Vai também aqui, né, definir qual o modelo de gestão, né? Como que o fiscal vai conferir, certo? Vai ter um checklist, vai usar algum software de monitoramento, vai fazer reuniões mensais. Isso aí seria para evitar, né, um apagão, né, da fiscalização, tá? Temos aqui também critérios de medição de pagamento, forma e critério de seleção do fornecedor, estimativas do valor da contratação acompanhado de preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado. Olha só, a linha I, ela diz que a estimativa de preço deve constar, mas ressalva que pode estar em um documento separado e, né, deve constar de documento separado e classificado, certo? Isso legitima uma espécie de orçamento sigiloso como uma estratégia de negociação. A administração sabe quanto quer pagar, mas ela não conta para os licitantes de forma imediata. Isso acaba forçando o licitante, né, a ofertar o seu preço real de mercado sem tentar ficar ali, né, colado no preço máximo do governo, certo?
Então, na nova lei, o sigilo do orçamento, ele não é obrigatório, mas ele é uma faculdade aqui do gestor, tá? Ahn, aqui no caso, né, seria então esses pontos aqui em relação a esses conceitos, né? Agora, nós temos aqui, né, o anteprojeto, né? E o anteprojeto tem coisa pra caramba. Então, veja bem, certo? Aqui eu tô tentando enxergar porque eu tô precisando de um óculos para enxergar porque é pequeno aqui, né? Mas olha só, vamos pensar aqui, certo? Nós temos o anteprojeto e nós temos o projeto básico, tá? Essa lei, ela trouxe essas distinções aqui de forma bem clara, certo? Então, vamos retomar aqui, né? Como que seria a escada do planejamento de obras? Então, tenta visualizar essa sequência lógica. Primeiro, estudo técnico preliminar, certo? Para verificar a viabilidade. O anteprojeto seria a concepção, né? Por exemplo, imagine aí que precisa construir uma ponte, né? Lembrei da ponte que caiu lá no Maranhão com Tocantins. Então, precisa construir uma ponte. O estudo técnico preliminar vai verificar a viabilidade. O anteprojeto vai pensar em como que vai ser essa ponte, né? Qual é a estética da ponte? É a concepção. O projeto básico, ele vai, né, trazer a definição técnica e orçamentária. Quais são as dimensões exatas? Qual o material que vai ser utilizado? Quanto que isso vai custar? E o projeto executivo vai ser o quê? O detalhamento para o canteiro de obras, certo? Então, anteprojeto, né? Na 8666 não era tão valorizado, aqui na 14.133 ganha, né, um protagonismo, certo? Onde que é usado? Nos regimes comuns, empreitada por preço global unitário, né? O anteprojeto, ele é apenas o quê? Um rascunho interno para fazer o projeto básico. No regime de contratação integrado, a administração só faz o anteprojeto e licita. A empresa vencedora fica responsável por fazer o projeto básico, o executivo e a obra, tá? Agora, o projeto básico, né, tome um certo cuidado aqui, né? Em engenharia, né, e licitações, básico não significa que é algo simples ou algo superficial. Significa que é algo basilar, fundamental, certo? A lei exige um nível de precisão adequada. Então, um projeto básico mal feito, né, é a causa número 1 de obras paradas e aditivo de preço. Então, se o projeto básico não definir bem, por exemplo, o solo, né, a obra vai acabar ficando mais cara depois, tá? Aqui na linha F, né, orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentados em quantitativo de serviços e
fornecimentos propriamente avaliados. O projeto básico é um documento que permite dizer quanto que a obra custa. Sem ele, não há um orçamento detalhado. E sem orçamento, não se pode licitar né, nos regimes tradicionais aqui, certo? Então, tome uma atenção à exceção aqui. A linha F, ela diz que o orçamento detalhado no projeto básico é obrigatório para regimes comuns. Na contratação integrada, artigo 46, inciso 5, como a administração só fez o anteprojeto, ela não tem o projeto básico ainda. Então, o orçamento é estimado com base em parâmetros menos precisos, tá? Então, para resumir, quem que faz o projeto básico? A regra geral, a própria administração ou uma empresa contratada só para fazer isso, antes da licitação da obra. A exceção, contratação integrada, a construtora vencedora faz o projeto básico durante o contrato, certo? E o projeto básico, ele deve conter todos os elementos para que o licitante saiba exatamente onde que ele está se enfiando, tá? Para evitar surpresa, beleza? Aqui nós temos o projeto executivo agora. Inclusive, esse artigo, ele é extenso pra caramba. Eu acho que eu vou fazer até uma pausa aqui. Vou dividir esse artigo, porque ele é muito extenso. Tá? O artigo 6 tem muita coisa. Então, para o nosso vídeo até não ficar muito grande, eu vou fazer essa pausa, certo? E aí eu continuo num próximo bloco, dando essa sequência. Até mesmo porque eu preciso tomar um pouco de água, né? Porque eu tô aqui falando já meia hora só a respeito do artigo 6º e seus incisos, tá? Então vou fazer uma pausa aqui no projeto executivo e no próximo bloco a gente continua a partir desse inciso.